Boa tarde. Desculpa pelos minutinhos de atraso, mas vamos começar. Só esperar um pouquinho para o Instagram avisar que estamos ao vivo. Vambora, galera. 1h30 é o nosso horário de live, hein? Na verdade, apesar desse horário ser sempre um pouquinho corrido por conta da dinâmica da escola das crianças, esse é o horário mais certo de eu conseguir falar com vocês, assim, sem ter interferência do consultório, sem ter interferência de atendimentos, que é a minha principal ação, né? Minha principal atuação atualmente, assim. Eu não posso abrir mão do consultório, nem quero. Eu amo atender. E hoje vai ser a nossa live 3 da Jornada da Suplementação Materno-Infantil. Nessa live 3, o que eu deixei separado e planejado, eu tô com um textinho até para não esquecer de falar nada, porque o tempo vai passando, a gente vai engrenando nos assuntos e não quero esquecer de passar nenhum detalhe para vocês. A suplementação acaba sendo o calcanhar de Aquiles da maioria das nutricionistas. Eu falei isso para vocês em todas as lives. E se eu tivesse a oportunidade que vocês estão tendo de ouvir uma profissional mais experiente falando sobre o assunto e trocando informações tão importantes, a gente já sai um passo à frente, muito mais à frente de outras pessoas que não têm essa oportunidade. Então, antes da gente começar efetivamente, queria avisar que no final da live de hoje nós teremos uma surpresa baseado em muitas coisas que vocês vêm me pedindo há muito tempo e eu queria tentar atender de alguma forma, mas eu sempre fiquei na dúvida do formato, do que fazer, e agora eu acho que eu cheguei num ponto que fica confortável para minha dinâmica de trabalho e também bom para vocês. Então fiquem comigo até o final, que a gente hoje vai falar sobre suplementação manipulada nos primeiros 1000 dias de vida. E também, no final, tem uma surpresa. Então, vamos começar? Vamos, que o assunto importante é... Qual é a grande diferença, né? Da suplementação pronta para a suplementação manipulada. A gente poderia fazer um módulo inteiro de uma pós-graduação falando sobre isso. Mas, ao mesmo tempo, um dos lemas das minhas lives aqui com vocês é que a gente seja curto e grosso, que a gente chegue no ponto sem ficar enrolando muito, né? Então, na quarta-feira, quando a gente falou sobre os suplementos prontos, a gente explicou toda essa dinâmica, né, dos facilitadores dos suplementos prontos, da aquisição, da adesão, do formato, do sabor, e falamos também dos pontos negativos. E hoje eu vou começar da mesma forma, né? Qual que é a grande diferença e o que faz com que a suplementação manipulada seja tão atrativa e muitas vezes até mais eficiente, né? De forma geral, em qualquer momento dos primeiros 1000 dias de vida. Para começar, então, um ponto diferenciador, né? Ou um ponto que faz a gente comparar de forma mais linear são as doses. A dose de um suplemento pronto é aquela que a gente encontra no mercado e que segue uma legislação que, na maioria dos casos, ou para quase todos os ativos, tem que usar uma quantidade correlacionada com a DRI. Então, é muito difícil a gente conseguir encontrar suplementos, principalmente os polivitamínicos, que têm múltiplos vitaminas e minerais, com doses muito altas. A gente consegue as quantidades de acordo com a recomendação diária de consumo. Já o suplemento manipulado, a gente não tem limites de dose dentro da DRI. A gente tem limite seguro dentro da legislação, que a gente falou lá na primeira live. Mas a gente pode transitar num range que é mínimo e máximo muito grande. Então, com isso, a gente consegue individualizar a dose de acordo com a necessidade de cada paciente e consegue resultados muito mais rápidos. Quando a gente fala em suplementação nos primeiros 1000 dias de vida e de tudo que a gente vem estudando sobre o impacto dos primeiros 1000 dias de vida na vida do ser humano depois, né, principalmente na vida adulta,
a gente não pode perder tempo. O tempo vai fazer muita diferença em todo o metabolismo, em toda modulação que a gente quer fazer, e na melhora de sintomas e, na verdade, no impacto daquela carência nutricional na vida daquele ser humano. Então, doses mais altas vão ter resultados muito mais rápidos, muito melhores e impactos menores. Então, para mim, não tem outro ponto de comparação mais importante do que esse. A suplementação manipulada, ela é totalmente individualizada. E isso faz com que o tratamento seja muito mais certeiro, tá? Então, um ponto de comparação importante é ponto dose. O segundo ponto, que até vocês me pediram, né, um post, e eu entreguei para vocês um resumo até de uma comparação dos suplementos de ácido fólico do mercado, que é ácido fólico pronto, né, é a lista de ingredientes. Mas aí eu vou abrir um parêntese muito importante. Os suplementos manipulados, ele pode ter aditivos, assim como os suplementos prontos. Inclusive, boa parte deles tem aditivos igual aos outros, né? Iguais aos prontos. Qual que é a grande diferença da manipulação para um pronto nesse sentido? A gente pode escolher os aditivos que a gente quer ou os aditivos que a gente não quer na manipulação. Mas para isso, a gente precisa entender e saber quais são os aditivos que a gente pode retirar da fórmula e quais que a gente pode colocar para fazer aquela fórmula ser o mais inerte possível. Porque, na verdade, o que a gente quer de impacto para o nosso paciente é aquele nutriente que a gente está precisando repor, certo? Mas a gente não quer que um acidulante, que um conservante, que um recipiente ou um veículo X, que um adoçante ou um açúcar interfira no resultado do tratamento. Então, a manipulação, ela acaba proporcionando uma individualização tão grande que até os ingredientes dessa formulação a gente pode escolher. Aí, dentro desse parênteses grande, que é importante salientar, o que a maior parte dos aditivos alimentares faz nos alimentos ultraprocessados? Melhoram o sabor, melhoram textura, melhoram o sabor residual, melhoram a durabilidade, né, o tempo de prateleira. E na manipulação não é diferente. Os suplementos manipulados, que a gente retira os aditivos dele, o que o paciente provavelmente vai reclamar? Do sabor, da textura, às vezes do tamanho da dose e muitas vezes do tempo de prateleira. É um suplemento que talvez tenha que fazer todo mês, porque se pedir para 6 meses ele estraga, ou ele fica com alteração de sabor. Então, assim como na indústria alimentícia, a indústria farmacêutica ela usa de alguns artifícios para aquele suplemento ficar melhor, mas melhor no sentido assim, mais gostoso, mais fácil de tomar. E quando a gente vai para manipulação e a gente retira esses aditivos, às vezes a gente pode perder esse efeito que faz com que o suplemento fique mais fácil de tomar, tá? Deixa eu só limpar meu nariz, que eu tô com o nariz escorrendo. Esse frio que tá aqui em Macaé, eu tô com muita alergia hoje. Então, comparando as duas formas de suplementar, sempre existirão prós e contras, mas eu sempre tento fazer com que a suplementação manipulada seja viável por conta da individualidade. Vou dar um exemplo prático para ficar mais fácil vocês entenderem. Eu quero fazer uma suplementação de ferro para um bebê. Na live anterior, e quem quiser volta lá na live anterior para poder pegar essa parte da conversa. A maioria dos ferros líquidos prontos tem corantes, tem adoçantes que são proibidos para crianças e a gente dá para o bebê a partir de 6 meses. Tem sabor artificial, essência artificial. Então, na manipulação, a gente pode retirar tudo isso. A gente tira o açúcar, a gente não deixa botar corante, a gente não deixa colocar sabor artificial, a gente especifica isso de uma forma dentro do correta que precisa ser feita e tem um passo a passo para nosso receituário ser assertivo, né, na manipulação. Mas o que o paciente vai reclamar, que o gosto ficou mais amargo, que foi difícil, o bebê cuspiu mais, por exemplo, então foi difícil do bebê se acostumar. Só que assim como a gente tem uma formação de paladar importante nos primeiros 1000 dias de vida, e principalmente depois que o bebê nasce,
o bebê vai se adaptar, né? A gente vai ter maior dificuldade na gestação. E daqui a pouco a gente vai falar, igual na live anterior, que eu fui falando de cada grupo especificamente, a gente vai fazer isso para os suplementos manipulados também, tá? Então, a dose é uma questão muito importante. E os ingredientes, que são o que a gente coloca além dos ativos que a gente quer que o paciente tenha contato, também é uma forma muito importante. A gente consegue fazer com que esse suplemento seja mais limpo, menos ultraprocessado, tá? Eu gosto muito dessa comparação. Os suplementos prontos é como se fosse um alimento ultraprocessado. O suplemento manipulado é como se fosse aquele ultraprocessado. Ele pode ser um ultraprocessado do bem, na verdade, só processado e não ultraprocessado. É uma comparação que eu gosto muito de fazer. E um terceiro ponto que talvez seja para alguns, tenha para alguns uma interpretação, né, de facilitação, para outros pode ser um empecilho. A gente consegue, numa mesma formulação, fazer vários formatos diferentes. Eu consigo fazer xarope, eu consigo fazer solução oral, eu consigo fazer comprimido, eu consigo fazer cápsula, eu consigo fazer tablete efervescente, eu consigo fazer shake, eu consigo fazer sachê, eu consigo fazer bala, eu consigo fazer pirulito, eu consigo fazer chocolate. A manipulação, ela abre um leque pra gente muito grande de possibilidades, tá? Mas a Ana é crítica em tudo que ela fala. E eu gosto de trazer reflexão em tudo que eu afirmo para vocês. Suplemento é para ser associado a algum alimento? Então vamos dar uma suplementação de vitamina C para criança, e já que ela não toma comprimido, vamos dar uma balinha? E toda balinha que ela vê, ela vai achar legal que é vitamina C, vai achar que é saudável também. Então, assim, também temos que ter cuidado com as formas que a gente escolhe, tá? Mas, olhando pela ótica positiva da coisa, isso pode ser um facilitador na adesão. Vou dar um exemplo, por exemplo, em gestantes. A gente, para algumas gestantes, precisa suplementar uma dose mais alta de cálcio, que acaba ficando com um número de cápsulas muito grande. A cápsula durante a gestação, a gente acaba tendo um processo de digestão mais lento, mais dificultado. E a cápsula pode ser um mediador de um processo de enjoo e náusea, por exemplo, de refluxo, de azia. Então, às vezes, a paciente não consegue tomar um número muito grande de cápsula. E a gente consegue, por exemplo, botar em sachê, colocar em tablete efervescente. Então, isso facilita e melhora a adesão da paciente, tá? Então, esses 3 pontos chaves, e eu vou reforçar para vocês: dose, ingredientes que a gente usa e o formato da suplementação, é para mim o grande diferencial da suplementação manipulada para suplementação pronta. E a gente tem que sempre refletir sobre os pontos positivos e os pontos negativos de cada uma, principalmente quando o paciente está ali na nossa frente, com aquela queixa, com a rotina, com o que vai ser fácil para ele fazer, o que vai ser difícil, com as experiências anteriores. A gente escuta de tudo em consultório. Tem paciente gestante minha que fala: Ana, me manda tomar 20 cápsulas num dia só, mas não me manda tomar um sachê. Então, a gente tem que ir ouvindo, porque nem sempre o que é melhor pra gente vai ser melhor para o paciente fazer. Nem sempre o que a gente estuda na teoria de que vai ser melhor absorvido, vai ter uma absorção e um efeito melhor para o paciente vai conseguir fazer. Um exemplo que eu gosto disso, por exemplo, é a vitamina B12. Os estudos mais específicos de suplementação de vitamina B12 sugerem que a suplementação deveria ser uma dose pequena ou média, né, na verdade, a cada 4 horas. E dependendo do quanto esse paciente precisa, ele vai tomar várias vezes ao dia aquela suplementação. Então, assim, isso é fácil de fazer nos dias atuais. Aí vai ter que levar a suplementação para o trabalho, para a faculdade, para onde for. Então, a gente também tem que pensar por esse aspecto, tá? Falando agora desses 3 pontos importantes, vamos pro restante que eu anotei, que é fazer essa divisão da manipulação pelas fases dos 1000 dias, tá bom? Então, vamos começar pela gestação. Tem alguma dúvida até aqui? A Samela: Ana, todos os suplementos podem ser manipulados de qualquer forma? Onde temos essa informação? Então, quase todos. Depende muito mais da dose
e dependendo do nutriente, depende do tamanho da molécula, tá? Essa informação a gente consegue estudando suplementação, então assim, cursos e livros específicos de suplementação, mas o melhor aliado pra gente conseguir pensar em fórmulas que sejam viáveis de manipulação e aceitar, bem aceitas pelo paciente, é um bom contato com uma boa farmácia de manipulação. Depois que a gente começa a atender e começa a prescrever, naturalmente acontecem visitas de farmácia de manipulação no nosso consultório. E normalmente são visitas técnicas feitas por farmacêuticos. E é o momento da gente sentar e conversar sobre esse tipo de formulação. E o ideal é que a parceria de conhecimento ela seja mantida, porque é uma área muito específica que a gente estuda muito pouco dentro da nutrição, que a gente precisa ter noção, né, com certeza, e precisa ter o conhecimento, com certeza, mas muita coisa muda dentro da área farmacêutica. Então, a gente precisa fazer com que esse contato com outro farmacêutico nos traga informações que vai melhorar nossa forma de prescrever para o nosso paciente. Aí a gente pode ter contato para tirar dúvidas, por exemplo, né? Então, tem algumas dosagens específicas de suplementação sublingual, que tem um limite, normalmente é 50 miligramas, mas aí, dependendo do ativo que a gente precisar, o volume é grande desse peso, então também não dá. Essas informações a gente normalmente pega junto com as farmácias de manipulação e com a prática mesmo, né? E no início, eu até lembro que muitas formulações minhas baseadas na teoria que eu tinha estudado voltavam da farmácia. A farmácia me voltava com a informação: doutora Ana, me desculpa, mas desse jeito que a senhora pediu, não tem como a gente manipular. Eu sugiro fazer assim, assim, assado. Me fala qual que é a melhor forma para o paciente. E assim a gente consegue ir construindo conhecimento além dos cursos teóricos que a gente tem disponível e dos livros que a gente tem disponíveis, tá? Mas basicamente sim, principalmente em doses que o nutricionista pode prescrever, que não são doses muito altas, a gente pode usar quase todos os formatos, tá? Uma outra dúvida que é muito boa a gente sempre perguntar para o farmacêutico é em relação ao sabor. Como eu falei antes, como a gente tira os aditivos, por exemplo, eu quero fazer uma suplementação de cálcio em tablete efervescente. Normalmente o tablete efervescente que a gente compra nas farmácias comuns, eles têm sabor, né? Sabor cítrico, sabor de laranja, de limão. E quando a gente formula sem os sabores artificiais, por exemplo, vai ficar um sabor horrível do paciente tomar. E a gente talvez não tenha esse conhecimento. Aí o farmacêutico é um bom aliado para a gente poder tirar esse tipo de dúvida e ajustando, né? Hoje aqui na minha região, o que eu fiz com as farmácias de manipulação que atendem os meus pacientes na maioria das vezes são as formulações padrão Ana Paula Barros. Então, muitas vezes eu não preciso nem colocar o que eu não quero que tenha, porque eu já tenho o meu padrão na farmácia. Eu preciso me atentar ao quando eu quero que tenha alguma coisa diferente do que foi o padrão que eu combinei com as farmácias. Eu vou dar um exemplo. Normalmente as minhas formulações todas são sem açúcar, mas eu peguei uma paciente que a mãe é uma criança e que a mãe já sinaliza que tem muita dificuldade de tomar a suplementação por conta do sabor. Então eu vou querer entrar com adoçante, com xilitol, por exemplo. Eu preciso reforçar que tem esse xilitol, porque senão a farmácia já entende que no meu padrão de suplementação é sem aditivo, então eles colocam sem sabor, sem aroma artificial, sem corante, sem adoçante, sem açúcar, sem nada. É formulação purinha do jeito que é. Respondido? Se vocês tiverem dúvida, gente, aproveita o momento, tá? Aqui é uma troca. Coloca a dúvida de vocês que eu vou respondendo sempre que possível. Seguindo. Primeiros 1000 dias de vida, a gente começa na gestação. Assim como a live anterior, eu vou dividir a gestação em 3 trimestres, tá? Primeiro trimestre, segundo trimestre e terceiro trimestre. No primeiro trimestre, a gente já conversou na live anterior também sobre quais são os nutrientes essenciais e quais a gente pode entrar com suplementação de acordo com a demanda bioquímica de cada gestante. Só que vamos recordar quais são as principais queixas das gestantes no primeiro trimestre? Quase 90% delas reclamam da mesma coisa: náusea, enjoo, sensação de má digestão, desconforto gástrico. O que a gente falou agorinha da manipulação? Normalmente os suplementos polivitamínicos manipulados, eles vão ter uma quantidade muito grande de cápsulas. Com isso vai ter uma adesão muito baixa
no primeiro trimestre, tá? Lembrando que os outros suplementos, que é a vitamina D, por exemplo, o ômega 3, eu não gosto de fazer manipulado. Então, primeiro trimestre, normalmente é um trimestre que eu não uso manipulados, só se a gestante estiver 100%, sem sintoma nenhum, sem queixa nenhuma. Mesmo assim, eu sempre oriento a gestante: começa a tomar a manipulação. Se você se sentir mal, para a manipulação, porque pode ser, às vezes não são nem os ativos que a gente escolhe, tá? É a própria digestão da cápsula. Tem pacientes que conhecem tanto o seu corpo, o seu processo digestivo, que chega a relatar para mim: Ana, fiquei arrotando o gosto da cápsula. Não era nem do que estava dentro da cápsula, era o gosto da cápsula. E às vezes a gente pode mudar a forma, mas na minha experiência mostra que normalmente manipular de primeiro trimestre é muito difícil dar certo, a não ser que a paciente esteja muito bem, tá? Aí, a partir do segundo trimestre, eu praticamente não uso suplementos prontos. Vou revisar um pouco a live anterior, porque preciso complementar o que eu vou falar hoje, tá? Segundo trimestre, ômega 3 pronto, vitamina D pronto, o resto, tudo manipulado. A não ser a vitamina B12 sublingual, que a maioria das vezes também eu peço para comprar pronto, tá? E dentro desse polivitamínico de terceiro trimestre, o que não pode faltar, Ana, de jeito nenhum, independente do exame bioquímico? Segundo trimestre é um período que a gente está tendo hiperplasia do bebê, hiperplasia crescimento. Esse crescimento vai demandar muitos nutrientes. E o que a gente tem pego no consultório com maior frequência? Carência de ferro, que é muito comum, carência de zinco, carência de vitamina do complexo B, principalmente ácido fólico e B12. Oi, Ana, mas todo mundo não suplementa ácido fólico para engravidar e no segundo trimestre ainda chega com ácido fólico baixo? Sim. Infelizmente, sim. Muitas vezes isso acontece porque a dose do primeiro trimestre não foi feita de forma corretiva. Usaram a dose, que é a dose de recomendação diária para todas as gestantes, sem olhar o exame bioquímico. Então, se a mulher começa com um ácido fólico um pouco mais baixo no primeiro trimestre, o ideal é a gente fazer uma dose um pouquinho mais alta, tá? Senão, no segundo, o complexo B tá lá embaixo. E a gente precisa ajustar isso. Então, mesmo... Vou falar isso com bastante calma, tá? Para vocês entenderem. Mesmo que o exame bioquímico da gestante esteja bom no início do segundo trimestre, a gente precisa tratar, ou melhor, prevenir a anemia gestacional. Então, o que não pode faltar no nosso manipulado de segundo trimestre são os nutrientes que estão associados à anemia. Todo mundo tem na ponta da língua todos eles? Ou vocês vão falar para mim que é só ferro? Vamos lá, quais são? Anotem, que essa live não vai ficar disponível para sempre, não. Ferro, cobre, zinco, selênio, vitamina A e complexo B. Ana, e que dose que eu vou escolher? Dentro da legislação que a gente tem, doses recomendadas pela Anvisa e doses recomendadas pelo consumo, que está dentro do documento das DRIs, a gente vai escolher de acordo com o exame bioquímico, tá? Então, quanto melhor tiver esse exame, menores serão as doses. Quanto mais próximo de uma sinalização de carência, maiores são as doses. E se a mulher já estiver com características de anemia, a gente já precisa fazer correção desde o início do segundo trimestre. Ana, por que não faz no primeiro trimestre, então? Porque a mulher está enjoando muito, vomitando. E o ferro piora muito essa capacidade do estômago de melhorar dos sintomas de náuseas e enjoos. Então, às vezes, o ferro vai fazer tão mal a ela que ela vai parar de comer, por exemplo. Então, eu prefiro manter no primeiro trimestre ela mais estável possível, tá? A gente só entra com essas suplementações mais completas se a mulher não tiver com sintoma nenhuma de náuseas e enjoos. Muito menos ela não pode estar vomitando, tá? Então, de suplementação no início do segundo trimestre, é isso. Além disso, o que a gente faz? Gestação de alto risco, precisa de suplementação específica de cálcio e magnésio. Normalmente, dose mais alta. Na maioria das vezes não dá para ser cápsula. A gente usa tablete ou sachê. Além disso, no segundo trimestre, Ana, o que a gente faz? Ao longo do trimestre, a gente avalia
resistência insulínica, ganho de peso do bebê e pode entrar com ativos relacionados ao diabetes gestacional. Cromo, o magnésio também atua na resistência insulínica. Probiótico terapia específica para o diabetes, que a gente falou na leitura de artigo, lembra, na semana passada. A gente pode também usar o minoxidil e a gente pode usar também outros ativos além do ômega 3 que a gente usa. A gente pode usar a coenzima Q10, que também atua como antioxidante e atua também na resistência insulínica. O ácido alfa-lipoico também a gente pode utilizar e entra tudo no manipulado de segundo trimestre, mais do meio para o fim. E tudo bem com essa gestante, além do polivitamínico, não é gestação de alto risco, não é diabetes gestacional, nem tem histórico de eclâmpsia ou pré-eclâmpsia. Não precisamos do cálcio e magnésio. Não demonstrou sinais de resistência insulínica antes da curva glicêmica. Não pensamos no ativos correlacionados com a resistência insulínica. Mas a gente já precisa começar a pensar na modulação intestinal. Então, além do polivitamínico, do ômega 3, da vitamina D, a gente entra com probiótico terapia, tá? Pensando que lá no terceiro trimestre tem uma chance melhor de prisão de ventre e que a gente já precisa começar a modular a flora dessa mulher, tá? Só não entra com probiótico no segundo trimestre se a saúde intestinal da mulher estiver tinindo. E isso envolve algumas coisas, tá? Cândida de repetição, infecção urinária de repetição, frequência de evacuação, consistência das fezes, histórico de hemorroida. Não é só a saúde intestinal naquele momento. A gente tem que avaliar todo esse histórico. Beleza até agora? Terceiro trimestre, então, Ana, o que tem de diferente do primeiro para o segundo? Na verdade, o que tem de diferente para o segundo, né? Porque no primeiro a gente não fez muita coisa. A diferença do terceiro trimestre são os ajustes da dose. Por quê? Tudo que a gente manipula no segundo trimestre vai continuar sendo importante, às vezes mais importante ainda no terceiro trimestre, porque tem uma tendência de algumas taxas piorarem conforme a demanda do bebê vai aumentando. Tem uma tendência ao metabolismo glicídico piorar, dependendo de como tiver o estilo de vida dessa gestante. Então, toda essa suplementação que a gente pegou no segundo trimestre vai precisar de um ajuste de dose no terceiro trimestre, mas um adendo importante terceiro trimestre a gente vai precisar avaliar o que para saber se a gente aumenta ou não as doses? Sinais e sintomas. Sinais de cansaço, respiração ofegante, dormência nas pernas, aquela sensação de formigamento em membros, tanto membros superiores quanto em membros inferiores, dor de cabeça. Então, no terceiro trimestre, alguns sintomas de carência nutricional não vai aparecer somente no exame bioquímico. A mulher vai relatar pra gente. Um edema, por exemplo, no terceiro trimestre em membros inferiores, diz muito pra gente sobre a eliminação de líquidos circulantes, que tem uma relação total com cálcio consumido. Então, no terceiro trimestre, a gente faz um ajuste baseado nesses sinais e sintomas, mas os nutrientes são os mesmos praticamente do terceiro trimestre. O único cuidado que a gente precisa ter no terceiro trimestre, que no segundo a gente não precisa ter tanto, é com o aporte de antioxidantes que não sejam necessários, tá? O que a gente sabe no final do terceiro trimestre que vai acontecer? Trabalho de parto. Trabalho de parto envolve processo inflamatório, liberação de prostaglandinas para poder promover a contração uterina para o trabalho de parto começar a acontecer. E isso depende de um processo inflamatório. Prostaglandinas são citocinas, substâncias inflamatórias, pró-inflamatórias. Se a gente dá uma suplementação com um aporte antioxidante muito alto para essa gestante, a gente pode atrapalhar esse processo, tá? Então tem que ser aquele limiar mesmo da balança de controle de sinais, sintomas e exames bioquímicos, sem querer entupir essa mulher de antioxidantes. E a probiótico terapia, nesse momento, que também é manipulada, ela acaba sendo muito importante para a modulação da flora da mulher e também os estudos já vêm dizendo que é importante para a modulação da flora do bebê. Diminui chances de alergias alimentares, diminui chances de cólicas, de alterações intestinais dos bebês muito novinhos, tá? E lembra, tudo que a gente puder prevenir na gestação para o bebê não precisar tomar diretamente nos primeiros meses de vida, melhor, tá bom? Finalizando essa gestação e dividindo os primeiros 1000 dias, que para mim é um pouco injusto, normalmente a contagem dos 1000 dias vai só para o bebê, a gente esquece da mulher, né? Mas eu não esqueço.
essa mulher ela precisa continuar suplementada no puerpério. E essa suplementação no puerpério, ela depende muito de como foi a saúde dessa mulher no terceiro trimestre, tá? A mulher, em média, ela vai repetir os exames bioquímicos 40 a 45 dias pós-parto. Então, até lá, a gente acredita que ela esteja precisando das mesmas coisas que ela precisou no terceiro trimestre, porque alguns marcadores bioquímicos demoram a melhorar, né? Demoram a ter um resultado. Então, a gente mantém essa suplementação do final da gestação até ela repetir exames de sangue. Repetindo o exame de sangue, a gente ajusta. Ana, mas por que a gente tem que manter essa suplementação? Principalmente os suplementos que estão relacionados à anemia, a mulher perde muito sangue na hora do parto, independente da via de parto. Eu ainda escuto que ela fala, mas ela só vai perder sangue se for numa cesárea, que é uma cirurgia, um trabalho de parto normal, não perde sangue não. É só você olhar qualquer foto, todo mundo sujo de sangue, também tem perda sanguínea muito grande. Ela pode não ter uma hemorragia durante o parto, e a gente espera que não tenha. Mas existe uma perda importante de sangue. E isso faz com que os níveis de ferro caiam muito pós-parto. Até que muitas mulheres se queixam de quê no pós-parto? Desânimo, cansaço, tristeza, queda de cabelo, irritabilidade, falta de ar. E todo mundo bota na culpa dos hormônios do puerpério. E não é. Muitas vezes é por conta do processo de anemia. Então, a gente precisa manter esses níveis adequados, que esses níveis adequados, principalmente correlacionados à saúde do ferro, estão correlacionados com depressão pós-parto, com diminuição de produção de leite. Então, nos primeiros 1000 dias de vida do indivíduo, a gente não pode esquecer que essa mulher, ela está contando os dias junto com o bebê, porque ela precisa estar bem de saúde para cuidar do bebê, tá? Tem outra pergunta aqui, suplementação para queda de cabelo nessa fase. Pode falar um pouquinho sobre isso? Eu não vou conseguir estender muito, perguntas muito específicas, tá? Porque senão a gente fica aqui a tarde inteira. Mas a queda de cabelo nesse momento, existe um fator hormonal sim, mas além do fator anormal, normalmente hormonal, também está associado à anemia. E a gente, como a gente falou, né, que não pode pensar só no ferro, vitamina A, complexo B, zinco e cobre, principalmente. Então, assim, a mulher teria que tomar esse pool todo em relação à anemia para poder prevenir essa queda de cabelo, tá? E o que a gente vê muito no pós-parto é uma queda de complexo B ou uma não adequação do complexo B durante a gestação. Então, por exemplo, as mulheres chegam com a vitamina B12 lá no chão ou fazem aquele erro de suplementar a B12 intramuscular durante a gestação, tem uma queda muito grande, mas a B12 é uma vitamina que o estoque dela não é prolongado. Então, se você não tiver uma manutenção da suplementação, cai muito rápido e também está associado com queda de cabelo, tá? É multifatorial, sabe? Então, assim, depende de cada mulher, mas em resumo, a gente tem que ter atenção a zinco, cobre, vitamina A, ferro e complexo B, tá? E quais são os exames para solicitar no pós-parto? Depende de cada gestação, mas o que a gente tem que pensar de forma geral? A gente tem que ver como é que tá a tireoide dessa mulher, então pelo menos TSH e T4 livre. A gente precisa avaliar toda essa parte da anemia, que a gente avalia com hemograma completo, ferro sérico, ferritina, complexo B, vitamina A, zinco, a gente dose também, eritrocitário, preferencialmente, e o cobre, né? E, além disso, a gente precisa saber como é que está o metabolismo glicídico, como é que ficou a resistência insulínica proveniente da gestação. Ela perdurou pós-gestação? Então, a gente, no mínimo, tem que dosar a glicemia de jejum, insulina de jejum e hemoglobina glicada, tá? Esses são os exames básicos para pós-gestação. E para o bebê, o que a gente conversou na live anterior, né, de quarta-feira? Existe uma recomendação atual de suplementação de vitamina D a partir da primeira semana de vida. Eu, Ana Paula, não gosto de manipular bebês muito novinhos, tá? Então, para os bebês até 6 meses de idade, eu prefiro suplementos prontos. Aí é naquela raça de encontrar suplementos prontos de boa qualidade. É igual você procurar um processado de boa qualidade no mercado, tá? Existe, mas dá trabalho achar. E a partir do 6º mês, o que a gente faz de manipulado? Eu gosto muito de usar o ferro manipulado para bebê, até porque a gente começou isso também na live anterior, né? O ferro sem sabor só tem uma marca no Brasil e
tem ficado em falta com frequência. Eu não sei nem se eles estão parando a produção, então manipular é uma boa opção. Além disso, o zinco também é bom manipular, e principalmente bebês com baixo peso, com diarreia frequentes, enfim, e com baixa estatura. E probiótico terapia. São os 3 itens que a gente manipula a partir. A probiótico terapia pode ser até antes, né? Mas normalmente antes dos 6 meses eu uso também algum probiótico pronto. Ah, Ana, mas probiótico pronto normalmente tem uma cepa só, 2, mas às vezes pro bebê já resolve. A gente tem boas manipulações prontas com bom resultado. O próprio Colides, que é a Lactobacillus reuteri, tem o Umbigotas, que também a gente tem bons resultados. Tem aditivos, tá? Mas é o que temos. E para as famílias que são mais confiantes na suplementação, tem o Probiotop também, que é um probiótico que tem múltiplas cepas e é em pó. E o recipiente dele é celulose microcristalina, que é um recipiente totalmente inerte, é uma fibra que sai no cocô. Então é ótimo, só que algumas famílias não gostam porque é em pó. Aí para dar pro bebê tem um pouquinho de dificuldade. Tem que ser aquela mãe raiz que vai dar o pozinho, ou vai dar o trabalho de dissolver no leite, ou vai ter que dar com um pouquinho de água, tá? Não é toda mãe, toda família. Eu falo mãe e família, né? Que topa. E a partir daí, até os 2 anos, de que o recomendado é a mesma coisa, né? Do que a gente falou na live anterior, são os mesmos nutrientes. E por que então a gente vai falar de novo sobre isso? Porque se vocês olharem os polivitamínicos prontos para criança, eles são cheios de um monte de troço. É corante, que tem a ver com alteração de comportamento e sono. É adoçantes, que são proibidos na infância. São gotinhas, eu chamo assim, né? Pode ser grosseiro, mas eu chamo, né? Gotinhas de veneno diário. Tudo que a gente fala para eles não consumirem no alimento, tem na porcaria do suplemento que ele vai tomar todo dia. Então, assim, normalmente, na infância, eu espero o exame bioquímico com 1 ano e suplemento manipulado para aquele período. Mesmo que a gente tenha que colocar o xilitol, que é um adoçante um pouco melhor, ou mesmo que a gente tenha que botar... As farmácias trabalham com alguns sabores sem ser sabores artificiais. Normalmente os cítricos são naturais, são sabores naturais. A gente vai tentando encaixar para ficar mais fácil a adesão. Mas volto a dizer, quanto mais cedo a gente começa a manipulação com sabor ruim, e o bebê ou a criança não experimentou o sabor bom do suplemento, eles aceitam e se acostumam, tá? Tem uma pergunta aí. Não dei açúcar pro meu filho. Aí vai ver os suplementos exatamente. E assim, é muito pouquinho. Mas o quanto que vai fazer mal? A gente não sabe, né? Então, eu tenho uma reflexão assim muito grande de suplementos prontos para primeira infância. Eles são muito ruins de lista de ingredientes, assim, mas são tão ruins, por exemplo, quanto as fórmulas de continuidade, né? Que a gente vê muita gente dando. A fórmula, aqueles compostos lácteos depois de 1 ano. Enfim, aí é outra live, né? Não vamos entrar nesse, senão a gente vai para outra live. Então, como a manipulação dá uma margem muito maior de possibilidades pra gente, ela acaba também trazendo um número maior de suplementos que a gente pode usar. E isso não é uma preferência minha, é porque nos dá mais liberdade da gente fazer da forma que vai ser mais efetiva e eficiente para aquele paciente. Não é defendendo nenhuma bandeira, não, tá? Mas principalmente nesses primeiros 1000 dias de vida, a gente vai conseguir fazer de forma melhor e com menor consequência negativa pro paciente. Porém, gente, pra gente fazer tudo isso, aí eu faço até uma pergunta. Vamos ver se vocês vão me responder ou vocês vão ficar caladinhas. Quem é que se sente seguro para montar uma suplementação manipulada para um paciente, principalmente tão novinho? Quem aqui, se recebesse um paciente agora, mudaria a suplementação do médico que está acompanhando ele? É uma responsabilidade muito grande, né? E que às vezes a gente não se sente pronto para isso, né? E assim, para fazer uma suplementação assertiva de fato, a gente precisa ir um pouco além da nutrição. A nutrição vai dar muita base pra gente para fazer uma boa avaliação dos exames bioquímicos, uma boa avaliação dos sinais e sintomas e quais os nutrientes estão associados àqueles sinais e sintomas, mas a gente precisa saber traduzir isso para um papel que vai virar um suplemento efetivo e bom para aquele paciente, né? Então, essa segurança não tem outra forma da gente conseguir, que não seja com a prática.
a gente precisa praticar. Só que, para a gente não botar em risco o nosso paciente, o ideal é que a gente faça uma prática orientada por alguém que tenha mais experiência com a gente. Por isso que eu sempre falo com vocês, cole com nutricionistas da área que vocês querem seguir, que já tenham experiência, para poder trocar essa experiência com vocês, para poder orientar vocês, revisar o que vocês fazem, que vocês vão voar, vão perder o medo e vão seguir independente e sozinhos, tá? E pensando nisso, quem já me acompanha aqui há um tempo atrás eu abri, a pedido de vocês, uma aula de avaliação de exames laboratoriais no pré-natal. E dentro do momento de venda dessa aula e até da execução da aula, eu fui muito solicitada para abrir uma turma de suplementação. E eu pensei muito o que fazer, o que não fazer, e decidi abrir uma turma de suplementação nos primeiros 1000 dias de vida, né? E o que vocês teriam, né? O que eu queria disponibilizar para vocês, falando um pouquinho sobre isso, né? O melhor formato que eu vejo para a demanda de nós todos são aulas online, porque eu gosto muito dessa troca, de conversar, de tirar dúvidas, mas que fiquem disponibilizadas, gravadas também, para vocês terem a possibilidade de assistir quantas vezes vocês quisessem, a hora que vocês pudessem, né? Então, hoje, como presente para vocês, eu estou abrindo as inscrições para minha turma de suplementação nos primeiros dias de vida. Serão 3 aulas divididas nos mesmos 3 tópicos que a gente fez a live. E a gente vai fazer da seguinte forma: 3 encontros ao vivo, com intervalo de 1 semana entre eles. As aulas vão ficar gravadas por 30 dias e vai ter um grupo no WhatsApp para tirar dúvidas de vocês das aulas. E eu também vou abrir esse grupo para tirar dúvidas de vocês da prática, porque a ideia é que vocês aprendam e consigam praticar para quem já está atuando, tá? Além disso, todo o material teórico que a gente usar, assim como as tabelas que eu uso de referência de doses, que eu fui montando ao longo da minha carreira, junto com o material teórico, as legislações, tudo isso vai estar disponível também para vocês, tá bom? Mas nós temos 2 surpresas que são especiais e uma especialíssima. A primeira surpresa especial é que as 5 primeiras que comprarem a aula vão receber a aula de exames laboratoriais que já foi dada de brinde. Por que eu decidi fazer esse bônus? Porque para mim não tem suplementação assertiva sem boa avaliação de exames laboratoriais. Então as 5 primeiras vão ganhar a aula também de avaliação de exames laboratoriais, tá bom? E por 24 horas, quem adquirir as 2 aulas vai ter um precinho super camarada, que é praticamente dando de presente para vocês, tá? Então, aproveitem essa oportunidade. E um bônus surpresa que eu decidi enquanto eu estava falando com vocês, na hora que eu falei, vocês precisam ter alguém com vocês para poder orientar vocês e conduzir vocês na dúvida de vocês. Eu pensei, eu sempre quis ser essa pessoa para o máximo de nutricionistas que eu puder. Eu faço isso pelas minhas estagiárias, eu faço isso pelas minhas mentoradas e eu quero fazer por você também. Então, quem comprar esse curso, não importa quantas pessoas comprarem, eu vou dar um suporte no WhatsApp para poder tirar dúvidas de suplementação de um caso clínico real. E para quem não começou a atender ainda e não tem esse caso clínico real para a gente discutir, eu vou dar um caso clínico para a pessoa fazer e tentar montar a suplementação sozinha. Então agora eu quero saber quem é que vem comigo para essa aula, atendendo a pedidos de vocês. E agora eu espero vocês, porque vai ser incrível. Eu montei 3 aulas muito especiais que vai fazer vocês assistirem e sair da aula sem medo de suplementar, tá bom? Então é isso. Quem tiver alguma dúvida, quem quiser perguntar alguma coisa, tem o link do nosso grupo no WhatsApp, na bio. Entra lá, que lá a gente vai abrir o grupo para tirar dúvidas, para ficar disponível para responder dúvidas de vocês. E em breve eu trago mais informações sobre os dias da aula, mas lembrando que vão ficar gravados e as vendas estão abertas até sexta-feira que vem, mas os bônus são as 5 primeiras nas primeiras 24 horas. Não pode perder, tá bom? Um beijo!